Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler os versos 9 a 14. Conhecida a parábola do fariseu e o publicano. Lucas 18, 9 ao 14. Continuamos nossa série de mensagens bíblicas com base nas parábolas de nosso Senhor Jesus no Evangelho de Lucas. Hoje a parábola do fariseu e o publicano. Lucas 18, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Pai, nós suplicamos a Ti que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e nos faça compreender as verdades espirituais que serão tratadas nesta noite. Repreenda, Senhor, toda oposição espiritual, que não haja impedimento, que Teu Santo Espírito venha impactar nossas vidas e que tudo venha redundar na glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora sim, pode se sentar. É nossa penúltima parábola antes de encerrarmos essa série de mensagens com base nessas parábolas do Evangelho de Lucas. Foram cerca de 3 meses, aproximadamente 3 meses, tratando sobre assuntos diversos que nós conhecemos à luz do Evangelho de Lucas, sobretudo com base nas parábolas do Senhor Jesus Cristo, neste Evangelho tão precioso. Hoje nós tratamos a respeito da parábola do fariseu e do publicano. Irmãos, há em nossa sociedade, dentro e fora da igreja, um forte apelo em torno da autoconfiança, o que podemos comprovar por inúmeros congressos, seminários, palestras, mensagens sobre o assunto. O grande risco para tanta ênfase na confiança em si mesmo é que isso pode promover uma autoconfiança exagerada, que conduz à arrogância, ao orgulho, que são características próprias do homem natural, de um homem que não conhece a Deus. Muitas pessoas acabam acreditando que podem confiar somente em suas próprias forças, na sua capacidade pessoal, em suas experiências, desprezando outros, inclusive abrindo mão da direção e de todo o conselho de Deus. São pessoas que insistem no erro de Adão e Eva, que aspiraram por independência e autossuficiência quando desobedeceram a Deus e deram ouvidos aos inimigos de nossas almas, comendo do fruto proibido, conforme registro de Gênesis 3. Nesta mensagem nós vamos refletir sobre 2 tipos de pessoas: as que confiam em si mesmas de maneira exagerada e as que confiam em Deus. Nós vamos tratar sobre suas características e como Deus enxerga tais pessoas.
Abordaremos o assunto à luz das personagens dessa parábola que acabamos de ler, sobre duas perspectivas, a do fariseu e a do publicano. Pois bem, então, tratemos sobre a ótica, a perspectiva do fariseu. Diz a Bíblia que o fariseu subiu ao templo com o propósito de orar, no verso 10. O fariseu pertencia ao grupo religioso judaico, considerado o mais ortodoxo. Ou seja, eles tinham uma interpretação correta da Bíblia que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento que nós temos hoje. E eram extremamente respeitados pelo povo. Todo fariseu reconhecia a autoridade de todos os livros do Antigo Testamento. Esse Antigo Testamento nosso, da Bíblia cristã. Conheciam e estudavam a lei mosaica. O fariseu acreditava em várias doutrinas bíblicas que hoje nós, como cristãos, defendemos. Por exemplo, a doutrina de anjos ou a ressurreição dos mortos. Eles acreditavam nisso também. Já o templo era o lugar mais sagrado para o judeu. Ficava na cidade santa Jerusalém, em Israel. O templo para o judeu representava basicamente três coisas. O templo era um lugar de oração. Minha casa será chamada casa de oração. Desde Salomão foi assim, quando ele construiu o templo. Também era um lugar de habitação de Deus entre os homens, porque a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava no templo que ficava no lugar santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos. E a terceira circunstância é que o templo era um lugar de sacrifício de animais para encobrir os pecados. Por meio do templo, o judeu, o povo de Deus, podia aprender sobre a justiça de Deus e sobre como o pecador podia se aproximar do Deus santo e justo por meio das orações, súplicas e de sacrifícios de animais. O judeu aprendia como se aproximar de Deus. E nós sabemos hoje, como cristãos, à luz de toda a revelação das Escrituras, que aquela vida religiosa não passava de sombras do que haveria de acontecer no futuro. A partir da cruz, tudo aquilo não precisava mais ser feito, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus na cruz do Calvário foi o sacrifício definitivo. Hoje nós não temos um altar aqui para sacrificar animais, e nem poderíamos, porque o sacrifício deveria ser realizado no templo, lá em Israel, em Jerusalém. O fariseu apresentava exatamente as características dos destinatários desta parábola que nós lemos. Ele confiava em si mesmo, considerava-se justo e desprezava os outros. Ele acreditava que suas realizações morais e religiosas podiam assegurar sua justificação. Justificação, ato legal judicial, em que Deus reconhece um pecador como se fosse justo e, portanto, livra de toda a culpa e da punição pelos seus pecados. Estas são as características de todas as pessoas que não foram regeneradas. Pessoas que não têm vida espiritual, que estão mortas em seus delitos e pecados. Pessoas que não estão em Cristo. Um dos marcos distintivos do cristianismo, com respeito às demais religiões, é exatamente a compreensão soteriológica de salvação. Como nós cristãos entendemos a salvação. Para nós, os cristãos, a salvação é pela graça mediante a fé, Efésios 2:8 e 9. A salvação pertence ao Senhor, Jonas 2:9. Mas todas as outras religiões têm em comum a crença, a confiança de salvação por meio de boas obras. Você pode conversar com qualquer adepto, seguidor fiel de qualquer religião não cristã ou religião pseudo-cristã. Eles vão dizer: não, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer boas obras para alcançar o favor de Deus, para conseguir ser salvo. Nós não cremos assim. Nada do que eu e você façamos pode nos reconciliar com Deus. Nós dependemos totalmente da graça, do favor, do amor imerecido de Deus. Se Deus não nos salvar,
nós estamos totalmente perdidos, porque nós não conseguimos nos salvar. Muitas vezes o religioso não regenerado, e o que nos traz tamanho assombro é que Jesus fala na parábola de um religioso tão estimado por todo o povo de Deus naquela época, do fariseu. E nos nossos dias não tem diferença alguma. O religioso que não nasceu de novo, que não está em Cristo, é excessivamente autoconfiante. Ele procura justificar-se por meio de suas obras, sejam realizações morais, religiosas, e acaba desprezando os outros por julgar-se superior. O fariseu da parábola foi ao templo para orar, mas em seu coração não havia nem propósito nem motivação corretos. Ele não tinha por propósito glorificar a Deus. Como é que alguém pode desempenhar um papel religioso, buscar uma verdadeira espiritualidade, se não tem como propósito no coração a glória de Deus? Conforme 1 Coríntios 10:31, fazei tudo para a glória de Deus. Ele também não tinha a motivação correta. Ele não era movido pelo amor a Deus e o amor ao próximo, o grande mandamento que se encontra registrado em Mateus 24. Desta forma, o fariseu não adorou a Deus, mas a si mesmo, demonstrando um coração idólatra. O fariseu orava de si para si mesmo, está lá no verso 11, na parte A, na primeira parte. Ele não orava a Deus. O seu orgulho impedia a sua comunhão com Deus. Sua aparente gratidão, conforme nós vemos lá no verso 11, parte B, ó Deus, graças te dou, era uma maneira de expressar sua vanglória. Era para alcançar louvor do homem. Ele não louvava a Deus. Portanto, o fariseu não orava de verdade. Ele não falava com Deus, mas fazia um discurso de autoexaltação, um tributo a si mesmo, de alguém ensimesmado, cheio de si, orgulhoso, que se colocava num pedestal, como alguém superior. O fariseu louvava a si mesmo pelos seus supostos grandes feitos e julgava-se melhor do que os outros homens. Está lá no verso 11. Roubadores, injustos, adúlteros. E percebam o desdém, nem como esse publicano. Ele percebeu a presença do publicano no templo. Ele não reconhecia seus pecados, não aceitava que era um pecador necessitado e incapaz de reconciliar-se com Deus por seus próprios méritos e esforços. O fariseu acreditava que por suas boas obras poderia agradar a Deus, tornando-o seu devedor. Já pensou? Deus é o meu devedor, não sou eu que sou devedor de Deus. Assim, na ótica do fariseu, Deus era obrigado a justificá-lo. Confiava em sua religiosidade. Isso nós vemos quando ele diz lá, jejuo 2 vezes por semana. Ao judeu era ordenado, segundo a lei mosaica, jejuar 1 vez no ano, no conhecido dia da expiação. Ele jejuava 2 vezes na semana. E dou o dízimo de tudo. Jesus confirma em Mateus 23, que o judeu dava o dízimo, devolvia o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, até de coisas pequenas. Mas não havia justiça, nem misericórdia, nem fé. Jesus então fala, fariseu, continue dando o dízimo do endro, da cominho e da hortelã, mas não deixe de ser justo, misericordioso e um homem de fé. Tudo isso indica que o fariseu não conhecia Deus, não tinha paz com Deus, não havia recebido o perdão divino e nunca foi salvo. Ele não tinha nascido de novo e caminhava para a perdição eterna. Jesus repreendeu com dureza, em várias oportunidades, os religiosos fariseus. Foram chamados de hipócritas, insensatos, cegos, sepulcros caiados. Por fora bonito, com cal, para disfarçar a podridão de dentro do sepulcro. Raça de víboras, serpentes e culpados do sangue de profetas, você pode conferir depois em Mateus 23. Esses predicados aqui são para religiosos.
Não é para gente do mundo, não. Jesus disse que o fariseu da parábola não desceu para casa justificado, verso 14. Seu orgulho e presunção o inclinavam a julgar, humilhar e desprezar os outros. Mas na ótica divina, o fariseu que se exaltou saiu humilhado. Agora vamos analisar a perspectiva do publicano e percebam as diferenças, principalmente nos versos 9 e 13. Quem era o publicano? O que era o publicano? O publicano era um cobrador de impostos, era um coletor de impostos, era um judeu que cobrava impostos de outros judeus, de seus patrícios, em favor de Roma. Pasmem! O publicano cobrava impostos dos judeus, sendo ele judeu, em favor do Império Romano, que subjugava os judeus. E por este motivo, o publicano era considerado um traidor da nação. Também era considerado o publicano um ladrão e desonesto. Por quê? Porque eles costumavam cobrar além do que entregava aos cofres romanos. E assim enriqueciam ilicitamente às custas de sua própria nação. O publicano, da mesma maneira que o fariseu, subiu ao templo com o propósito de orar, está lá no verso 10. Mas ele não tinha o clássico perfil de um religioso, daquele que frequentava os átrios do templo. Não era comum encontrar pessoas como publicano no templo. Seus atos indicam que ele tinha um propósito e motivação corretos, diferente do fariseu, evidenciando um espírito quebrantado, que confiava somente na misericórdia divina. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração compungido e contrito, Salmos 51, 17. No verso 13 nós vemos que o publicano ficou ao longe, distante, não podia olhar para o céu, o que demonstra que ele se considerava indigno de estar na presença de Deus. Ele demonstrava firme convicção de sua condição de pecador, sentia o peso de seus pecados, sua culpa, e também mostrava um coração arrependido e humilde. O publicano demonstrou que não tinha confiança em si mesmo, em sua força, estratégias, boas obras ou bondade dele. Não demonstrava autojustiça e nem autoconfiança, mas sim autoacusação e autoconsciência de seus pecados. O publicano batia no peito, que é sinal de tristeza, lá no verso 13. Quebrantamento. O verbo no grego dá ideia de continuidade. Isto é, ele batia no peito continuamente. Seu pecado o afligia. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. O pecado o afligia. Há quem diga que a tradução literal desse ó Deus, ser propício a mim, pecador, poderia ser literalmente, ó Deus, ser propício a mim, o pecador. Sabe o que isso indica? Esse publicano, ele não se colocava na coletividade, num grupo, para mitigar, diminuir a sua culpa, o peso de sua culpa. Não, ele olhava para si mesmo, tinha convicção de seu pecado e sabia que não era digno de estar na presença de Deus. O que o publicano quis dizer com ser propício? Nós já falamos que lá no lugar santíssimo havia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. A tampa da Arca da Aliança se chamava propiciatório. Ali no dia da expiação, o sacerdote sacrificava a oferta do pecador e aquele sangue era espargido na tampa da Arca da Aliança, no propiciatório, representando o encobrimento do pecado, com base no sacrifício daquele animal. E nós sabemos que esse sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele tinha que ser repetido, porque sangue de animais era apenas um símbolo, uma sombra do sacrifício perfeito que aconteceria em Cristo Jesus ou com Cristo Jesus. Por isso se repetia continuamente.
E quando o templo foi destruído em 70 depois de Cristo pelo general Tito, não mais, e desde aquela época até os dias de hoje, o judeu não mais oferece sacrifícios de animais. Eles fazem orações, rezas, 5 rezas, se eu não me engano, durante o dia. Hebreus 9, 22, segunda parte diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Aquele lugar, o templo, simbolizava o lugar onde a justiça de Deus era satisfeita. A justiça de Deus exige derramamento de sangue, porque o salário do pecado é a morte. Assim o publicano pedia com aquelas palavras: sê propício a mim, ó Deus, pecador, que houvesse propiciação pelos seus pecados, que fosse satisfeita a ira de Deus contra os seus pecados, contra ele, o pecador, para que ele alcançasse o favor divino, sendo perdoado por graça tão somente. Nós somos justificados somente pela fé. E o publicano compreendia que somente tinha esperança no próprio Deus, por isso buscava o favor de Deus. Bem diferente do fariseu, que confiava em si mesmo exageradamente. O publicano não apelava para suas boas obras, nem para nada de bom que tivesse origem em si mesmo. Talvez ele lembrasse do texto de Isaías, o profeta Isaías 64:6, que diz: mas todos nós somos como o imundo, todos nós, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Até o que fazemos de, entre aspas, bom, sem Cristo, sem Deus, é considerado pelo Senhor como trapo de imundícia. Não serve para nada. E com certeza a experiência do publicano também mexia com o coração dele. Então ele apelava à misericórdia de Deus, para a compaixão do Senhor, o perdão e a bondade do Altíssimo. E é bom que lembremos que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2,2 diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho, Jesus Cristo, como propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus obedeceu à lei de Deus perfeitamente, e ainda sofreu o castigo pelos pecados, aplacando a ira de Deus, tornando Deus propício, favorável a pecadores. Isaías 53, o texto é claro: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós devemos lembrar constantemente que somos miseráveis pecadores, indignos, totalmente depravados e totalmente incapazes de nos reconciliar com Deus. E percebam que esse assunto no Evangelho de Lucas é recorrente. Quantas vezes os irmãos ouviram eu falar aqui ao longo desses 3 meses sobre esses assuntos? Jesus disse que o publicano desceu para casa justificado. Seus pecados foram perdoados. Ele foi para casa justificado e na certeza de que Deus havia atendido sua oração. O humilhado foi exaltado. Que lições nós aprendemos por meio dessa parábola? Eu separei aqui 5 lições. Primeira lição: a autoconfiança exagerada é inimiga da fé e afasta o homem de Deus, levando-o ao pecado e por fim à autodestruição. Irmãos, isso daqui vai totalmente contrário ao que o mundo prega. Você está na empresa, você tem que ter autoconfiança. Você está na faculdade, você tem que ter autoconfiança. E parece que há um incentivo a uma exagerada autoconfiança. Mas a primeira lição que tomamos dessa parábola proferida por Jesus é que a autoconfiança exagerada é inimiga da fé e afasta o homem de Deus.
e conduz à autodestruição. O Senhor Jesus contrastou nesta parábola o fariseu excessivamente autoconfiante com o publicano arrependido. Ambos eram pecadores. Ambos olharam para suas próprias vidas. Entretanto, o fariseu confiou em si mesmo, mas o publicano confiou em Deus. Quem saiu do templo justificado foi o publicano. O fariseu estava perdido, vazio e sem quaisquer esperanças. A exagerada confiança em si mesmo é perigosa para o homem, pois pode torná-lo orgulhoso e assim afastá-lo de Deus. A altivez, que é o orgulho, impede que o pecador reconheça sua pecaminosidade e busque ao Senhor. Então, a primeira lição: a autoconfiança exagerada é inimiga da fé, afasta o homem de Deus e o conduz à autodestruição. Segunda lição: é preciso renunciar à autoconfiança excessiva e reconhecer as próprias fraquezas e limitações. É preciso renunciar à autoconfiança excessiva e reconhecer as próprias fraquezas e limitações. Nenhum homem pode jactar-se diante de Deus, orgulhar-se diante de Deus. A jactância diz respeito à arrogância, que leva a julgar os outros, já que se acredita ser superior. A atitude do coração do fariseu não agradava a Deus, pois ele buscava sua própria glória, apontava os erros dos outros e olvidava os seus próprios. Ele escondia os seus próprios erros e se escondia apontando os erros dos outros. Ele colocou o seu eu em primeiro lugar. Sem consciência de seus pecados, sem arrependimento, Jesus condenou sua presunção, arrogância e julgamento hipócrita e temerário. Aprendemos com o Senhor Jesus, por meio da parábola, que aquele que confia em si mesmo não é justificado. Aquele que se exalta diante de Deus acaba humilhado e está em maldição. Jeremias 17,5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A pessoa excessivamente autoconfiante acaba flertando com o pecado, pois acredita ser inabalável. Pensa estar sempre no controle da situação. A Bíblia exorta: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. O fariseu comparou-se com pessoas de má reputação, notórios pecadores. Esta não é uma boa prática. Quando você quiser se comparar com alguém, compare-se com Jesus Cristo, porque aí você vai tomar consciência de que você é um miserável pecador. Mas a nossa tendência humana, pecaminosa, é nos comparar com alguém que seja mais frágil, que seja mais pecador do que nós, para que você se sinta bem. Mas uma boa prática é que você seja o imitador de Cristo e olhe para o padrão altíssimo de moralidade, de espiritualidade de Jesus Cristo, para que você possa se envergonhar da sua vida e buscar este ideal, que é uma vida de santidade e obediência agradável a Deus. Terceira lição: é preciso confiar totalmente em Deus. Confiar em si mesmo, reconhecendo suas fraquezas, sem desprezar os outros, é algo saudável e equilibrado. Você precisa de certa medida de autoconfiança. Mas desde que você reconheça as suas fraquezas, não despreze os outros. Entretanto, é bom ressaltar que somente aquele que confia totalmente em Deus pode ser justificado. Somente os que confiam no Senhor têm segurança inabalável, paz e esperança. É sempre bom lembrar que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, conforme Tiago 1,17. Tudo que temos ou que somos, todo sucesso, recebemos como um presente, uma dádiva graciosa de Deus. Não há espaço para vanglória. Gosto muito do texto de 1 Coríntios 4,7. 2 Coríntios 1,9 diz: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos.
Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Salmos 37:5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E o salmista também, Salmo 125:1: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deposite sua confiança em Deus. Confie totalmente em Deus. Quarta lição: é preciso ser humilde e se humilhar diante de Deus. Jesus repreendeu a postura autoconfiante e orgulhosa do fariseu. Tiago 4,6 afirma que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Por isso o Senhor Jesus louvou a postura humilde do publicano. Nos dias de hoje há pessoas semelhantes ao fariseu e também pessoas parecidas com o publicano. É fundamental que você reconheça que depende de Deus absolutamente para tudo e que se porte de maneira coerente com isto. Assim você não correrá o risco de ficar frustrado, visto que não está no controle de tudo, de todas as circunstâncias, de todas as possibilidades. Humildade é a característica de uma pessoa de coração íntegro e feliz, de um legítimo cidadão celestial, conforme Mateus 5,3: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E finalmente a quinta lição: a justificação acontece somente pela fé em Jesus Cristo. É preciso confiar no perdão de Deus e na justificação que Ele realiza em favor de pecadores. A salvação pertence ao Senhor e somente em Cristo é que encontramos justificação diante de Deus. Estar longe ou perto do templo, em pé ou sentado, olhando ou não para o céu, batendo ou não no peito, ser membro de uma igreja ou seguir uma religião, não é o que torna o homem justo. Na parábola, o fariseu acreditava que podia justificar-se por suas boas obras. Já o publicano reconhecia que sua dívida era muito alta e que não tinha condições de pagá-la. Ele não tentou justificar-se com obras, mas rogou pela misericórdia divina. O que justifica o homem é confiar em Deus, que garantiu que aceita o sacrifício de lábios de pecadores arrependidos e humildes. A justificação pela fé somente em Cristo tem como efeito o perdão, a paz com Deus e a certeza da salvação eterna. Que o Senhor nos ajude a termos essa atitude e essa compreensão do publicano, a não sermos religiosos que não têm qualquer comunhão com Deus. Que sejamos humildes, e essa humildade vem de Deus, e que tenhamos a fé necessária para nos humilhar diante de Deus, debaixo de sua mão poderosa, para que o Senhor nos exalte no devido tempo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai nosso, muito obrigado porque pudemos ouvir e meditar na Tua Palavra. Amém. Verdadeiramente há pessoas que têm dificuldades de compreender que a salvação não pode acontecer por meio de boas obras, que não temos condições de nos reconciliarmos com Deus. A dificuldade diante do orgulho, da vaidade e desse pecado marcado em nossos corações, o desejo de independência e autojustificação, de fazermos algo a fim de agradarmos a Deus. Mas a Tua Palavra diz que até as nossas justiças são como trapos de imundícia. Ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Suplicamos a Ti a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, as Tuas muitas misericórdias que se renovam a cada manhã, razão de não sermos consumidos. Ó Deus, endireita o caminho do Teu povo, dá-nos um coração puro, semelhante ao Teu, renova nossas mentes, Deus.
que tenhamos condições de liberar perdão para quem nos ofende, de orar por aqueles que nos perseguem, de amar os nossos inimigos, de caminhar a segunda milha, de dar a outra face, de não resistir ao perverso. Ó Deus, nós declaramos que não temos forças para fazer isto. Nós precisamos da Tua graça, Tua graça capacitadora. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos conduza por Teus caminhos de vida eterna. Pai, eu quero interceder pela vida destas pessoas aqui presentes. Se não todos, a maior parte são Teus filhos, e todos eles têm dificuldades, têm lutas como qualquer ser humano. Vivemos num mundo enfermiço, um mundo de doenças, um mundo de dor, um mundo de sofrimento. Mas no princípio não era assim. O Senhor criou tudo e ao término de toda a obra o Senhor disse que tudo era muito bom. A Tua palavra diz que o Senhor fez o homem perfeito, direito, mas ele se perdeu em muitas dissoluções. E com a entrada do pecado, o inimigo de nossas almas teve o passaporte para entrar neste mundo e assolar-nos com toda sorte de maldições, de ataques, com seu assédio. E o inimigo é astuto, ardiloso, sutil. Quantas vezes somos iludidos, fisgados pela isca de Satanás. Os prazeres deste mundo que muitas vezes nos afastam da Tua presença, Deus. E esquecemos que não há prazer maior do que estar aos pés do Senhor Jesus, de estar na Tua presença. Ó Pai, perdoa-nos, pois agimos loucamente muitas vezes. Endireita os nossos passos, Senhor. Limpa as nossas mãos. Transforma nossas vidas para louvor da Tua glória. Que cada um de nós tenha a atitude do publicano, da parábola proferida por Jesus. Que cada um de nós possa ter convicção de pecados, possa compreender que é totalmente incapaz de se reconciliar com Deus por suas próprias forças, e que desta maneira possamos nos prostrar diante do Senhor e suplicar o Teu favor, não por nossas justiças, mas por Tuas muitas misericórdias, no nome de Jesus Cristo. Ó Pai, muito obrigado, porque muitos aqui certamente já têm a alegria no coração, porque eles têm Jesus em suas vidas. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque em Cristo nós temos esperança viva, certeza de que um dia entraremos na glória, estaremos na Tua presença e nunca mais sofreremos a dor, a miséria, a fome, nem mesmo a morte, Pai. O Senhor nos dará vitória plena em Cristo Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. A Tua igreja clama por Tua vinda, o Teu povo geme por conta do pecado deste mundo. Sofremos com doenças, perseguições, corrupção, criminalidade, violência. Mas a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está no porvir. Nós temos um futuro glorioso na presença do Senhor nos altos céus. Por isso Te louvamos, Te adoramos, hoje e sempre. Receba, Senhor, de nossos lábios perfeito louvor e adoração. Possamos Te adorar não só por meio de nossas palavras, mas também por nossa conduta, nossos atos, nossas atitudes. Muito obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.